Fala, meu primo Júnior. Fala, primo. Um general e um almirante. Outro dia um amigo meu falou assim, pô, comprei uma lancha. Eu falei, pô, você comprou uma prima minha? Ele levou um tempo, ficou pensando, é mesmo, é sua prima, é sua prima. E aí, como é que você tá? Tá melhor já? Cara, estou melhor, É, melhorando aos pouquinhos cada dia, mas ainda em repouso. é, Mas eu acho que amanhã vamos fazer 15 dias, né? Do duas acidente. semanas, né? Na Então, amanhã, verdade, 2 semanas faz sábado, não é? Porque foi sábado. foi sexta-feira, às 18 horas. Não, não era sábado de tarde? Não, sexta-feira. Olha. Então, É. amanhã, 14 dias. E amanhã eu quero ver se eu já começo a fazer um treininho de leve aqui no quintal. Puta, que ótimo. Vamos ver. Não, faz toda a diferença, né? Para nós treinar, puta, eu hoje até fiz um post eu fazendo gelo. Eu Fazendo... vi. Porra, cara, aí é muito maluco, porque não tem jeito, né, cara? Você treina, você vai sentir dor, É, não tem como, né? Então dói joelho, dói cotovelo, tô com os dois cotovelos doloridos, vai doer tudo mesmo, né? Com a mão dolorida, tem né? jeito. Não tem como, né? Eu tive uma notícia muito boa. Ah, é? O seguro confirmou perda total. Sensacional. Então teremos um carro novo. Carro novo. Dá bem, né? Puta, que sensacional. Muito bom, né? Muito bom. Chegou hoje essa notícia? Chegou hoje. E como é Agora, que é agora? Assim, para fazer comprar o novo, como é que é? então, tem que mandar uns documentos, eu tenho que reconhecer firma É. com os documentos, e aí eles colocam o dinheiro na minha conta, eu já dou entrada lá na Toyota para pegar um zero. E eles dão o valor de tabela, FIP? Não, o valor que foi segurado. Ah, tá. Como o corretor é meu sogro, ele já colocou um preço acima. Ah, entendi. Então você consegue comprar um top de linha. É, vou comprar um zero, igualzinho. Que bárbaro, que legal, que bárbaro. Agora, eu fiquei pensando como é que aquela tua roda foi parar do outro lado. Você rodou, né, com o carro, né? Então, o caminhão ele me bateu do Na lado direito, traseira. não, do lado, pegou no meio do carro. Caraca, Ele meu. Mas você pegou não entre a capotou, não porta sei. do passageiro da frente e a de trás, pegou no meio. Hum, hum, Aí eu rodei duas vezes e no mesmo lado bati no poste. E o poste entendi. caiu. Puta merda. Olha o E aí eu impacto, foi isso. soltei o pneu do passageiro de trás que foi parar na frente. Porque ele rodou, né? Na hora que rodou, ele arrancou a roda. E a sorte foi que tinha o poste, porque senão eu ia bater na casa da esquina e o muro ia cair em cima de mim. Puta que pariu. Mole não, cara. Cara, meu amigo. E o rim já tá inteiro. Ah, acredito que sim, né? Não estou mais Legal. doendo, com a costela doendo, estou dormindo melhor, né? Acredito que sim. Que legal, que legal. Mas parece que eu Bom, tomei 50 socos do Mike Tyson aqui no flanco direito. bom, você já deve saber como é que os caras sofreram quando lutaram com o Mike Tyson, né? Como É mesmo, apanharam. verdade. Agora, vamos provocar essa história aqui, né? Eu achei demais quando você sugeriu a ideia aí de falar sobre. Então, antes da gente começar, eu queria contar uma historinha, se você me permitisse. Claro, porra, E aí sempre, a gente sempre. parte aí da frente, né? Eu vou Lógico. fazer eu vou contar uma historinha, depois eu vou fazer uma comparação e a gente parte aí da frente. Bom, em 1900 nasceu um, um ser humano que seria um excelente, talvez um dos melhores pesquisadores da humanidade, né? Em 1900. Em 1931, esse pesquisador ele descreveu o ciclo da ureia, né? Um dos melhores, dos mais importantes ciclos do século XX. Logo depois, ele descreveu um outro ciclo, o ciclo do ácido cítrico, É, e que depois acabou recebendo o seu nome, porque em 1953 ele ganhou o prêmio Nobel. é. Então, o cara não é pouca merda, né? E, curiosamente, ele teve um orientador no doutorado dele, lembrando que ele é médico, ele fez medicina, ele fez biologia e fez bioquímica, né?
E o orientador dele foi o Otto Warburg, do efeito Warburg, né? Das células consumidoras, os tumores, principalmente consumidores de glicose. Então, a gente está falando de uma pessoa que tem um impacto relativamente enorme na ciência, né? Nada mais, nada menos que Sir Hans Adolf Krebs. Ponto. Então, na página 176 do livro do McArdle, tem uma frase célebre que fala: as gorduras queimam numa chama de carboidrato. Ponto. Na página 312 do livro do Scott Powers, ele fala uma outra coisa. As gorduras queimam numa chama de aminoácidos. Os dois estão certos, né? Os dois estão certos. Só que antes do McArdle, antes do Powers, o Krebs já tinha descrito isso com uma perfeição imensa. Porque ele falou simplesmente, olha, para o ciclo de Krebs existir, eu preciso de um produto que vem especificamente do carboidrato, que é o piruvato, né? Então, pela piruvato carboxilase, o piruvato entra na mitocôndria produzindo oxaloacetato. E pela piruvato desidrogenase, ele entra na mitocôndria produzindo acetilcoenzima A. Ao passo que, se não houver a condensação do oxaloacetato com o acetil-CoA, o ciclo não existe. Então, independente do que o McArdle afirmou, do que o Powers falou, as gorduras elas vão queimar sempre numa chama de carboidrato, independente do que farem, independente do que publiquem. Por quê? Se não vem do piruvato, vem do aspartato e asparagina. E o custo da transaminação é extremamente alto. Não compensa para o organismo. Né? Então, assim, não existe nenhuma outra possibilidade de se oxidar, né? Na verdade, não queimar, de se oxidar gordura sem que haja um componente que preferencialmente vem do carboidrato. Né? Então, o assunto começa a partir daqui. Podem falar o que for, né? Interpretar errado os estudos, mas isso é uma máxima que foi dita pelo Hans Krebs, ponto final. E acho que isso que você acabou de falar, Tássio, é de uma relevância, porque se a gente pensar no descrito do Krebs, né? Então, o Krebs escreve o ciclo dos ácidos tricarboxílicos, ele fala que para a reação de condensação acontecer, ela precisa de proporções iguais de oxalacetato e acetilcoenzima A, ou seja, proporções iguais, ou seja, se eu tiver mais acetil que oxalacetato, quem comanda é a quantidade de oxalacetato, ponto. Né? Não tem como, é como se você vai fazer um carro. Fazer um carro, você precisa de um chassi, um motor, 2 eixos, 4 pneus, 4 rodas. Se você colocar 2 motores, um câmbio, você não faz 2 carros, você faz um carro e sobra o motor. É isso. Né? E quando ele fala essa relação, ele fala, olha, então, ele divide, na verdade, o ciclo, né, em 2 lados, né? O lado esquerdo, o lado direito, e o lado esquerdo seria o lado de onde vem o oxalacetato, o lado direito seria de onde vem a acetilcoenzima A, que vem do metabolismo de lipídio. Né? Lembrando que um ácido graxo tradicional, palmitato, tem 16 carbonos, geraria, teoricamente, 8 moléculas de acetilcoenzima A, precisando de 8 moléculas de oxalacetato. Exatamente. Bom, ou seja, precisando, então, de 8 moléculas de piruvato. Exato. Porque é 1 para 1, a relação é 1 para 1. Exatamente. E aí, tem um dado que é um dado interessante, que é o seguinte. Quando o Scott Powers ele fala da chama de proteína, na verdade, ele tem razão, porque na carência de carboidrato, você vai fazer a desaminação e transaminação e vai fazer essa via. Agora, para que a gente possa entender um pouquinho da... Desculpa, pode falar. Custosa para o organismo fazer isso. É um custo elevado para o organismo fazer isso. É um custo elevado. Mas aí, para que a gente possa entender um pouquinho a mecânica, eu acho que tem um dado que pode clarear um pouco para as pessoas para entenderem isso. Quando a gente pega, por exemplo, a conversão de piruvato ao oxalacetato, eu trabalhei com essa enzima. Né? Eu medi a atividade da piruvato carboxilase, medi no meu mestrado, enfim, só para a gente ter uma ideia, a atividade dela aumenta 11 vezes
quando a gente faz uma atividade aeróbia, ou seja, ela pega a atividade dela do repouso e multiplica por 11. E quando a gente está em exaustão, ela cai um quinto, ou seja, ela cai, ela não consegue manter a demanda. Então, é exatamente esse o ponto. A atividade dessa enzima, o KM, aquela constante micaeliana, lembrando para o pessoal que está ouvindo a gente aqui, né? Com maior o KM, maior é a quantidade de substrato que eu preciso. Com menor o KM, mais fácil aquele funcionamento, mais dentro do limite fisiológico. O KM da piruvato carboxilase é 48. Já o KM da aspartataminotransferase é 225. Já o KM, né, das enzimas que fazem a desaminação dos aminoácidos de cadeia ramificada é 100. E aí, então, a gente consegue entender, ou seja, qual é o custo que você falou, né? Para usar aminoácido para fazer essa via, custa mais do que o dobro do que custa para o carboidrato. Né? Porque a gente está falando de KM diferente, a gente está falando de relações que não comportam situações fisiológicas. Então, para que a gente tenha essa concentração de aminoácido para atingir o KM, que significa 50% da velocidade máxima da enzima, eu preciso de um caminhão de aminoácidos saindo do fígado e chegando na circulação sanguínea. Imagina a proteólise que vai ocorrer no tecido muscular. Sim, no tecido muscular, no tecido hepático. O Spritz, Lawrence Spritz e o Hargreaves, no livro deles, Exercise Metabolism, eles colocam um número que chama a atenção. Eles falam assim, olha, quando eu faço uma atividade física em 4 horas próxima do segundo limiar anaeróbio, eu reduzo em 1/4 a concentração de proteína no meu fígado. Está falando de 1/4, 25% da proteína total do fígado vai embora. Não tem jeito. Ou seja, qual é o custo dessa oxidação de gordura na ausência de carboidrato? 1/4 da proteína do seu fígado. É isso, né? Então, não é pouca coisa, né? A gente está falando de muita energia, de uma coisa muito, muito grande aí, né? Então, é interessante as pessoas entenderem assim, mas a proteína não pode fazer esse papel? Pode, só que assim, carboidrato a gente tem reserva, que é o glicogênio. Lipídio a gente tem reserva, todo mundo sabe onde está a sua, não precisa entrar em detalhes aqui, cada um sabe a sua gordura onde é que está, né? Agora, proteína, cadê a reserva? Não tem reserva de proteína. Toda a proteína está desempenhando um papel no organismo, né? A degradação nunca acaba, a transaminação nunca acaba e a desaminação nunca acaba. Então, assim, toda a proteína está lá fazendo alguma coisa, né? Aonde que é o estoque de proteína? O estoque de proteína não existe. A gente tem o que a gente chama de proteínas lábeis de reserva. Quais são elas? Primeiro são as albuminas circulantes, que fazem grande parte do nosso sistema imune, né? Imunoglobulinas, de uma forma geral, né? As interleucinas, né? E a nossa proteína estrutural, que é a proteína hepática, a proteína muscular. Então, o custo disso é você perder proteína estrutural para pagar a conta da oxidação de gordura. Né? Então, assim, infelizmente, quem fala isso não sou eu, não é você, foi o Krebs, depois foi o Pasteur, né? Então, esses caras falaram isso muitos anos atrás, ou seja, a gente só está aqui quase como ventríloco deles. Né? E difícil contestar, né? Não dá, né? Se a gente quiser contestar, a gente vai ter que contestar a pasteurização que a gente tem de todos os alimentos, a gente vai ter que contestar tudo que a gente aprendeu de controle metabólico dos mamíferos, né? Então, tudo bem, vamos reinventar a fisiologia. E um outro dado também interessante é que essa reação de condensação do acetil-CoA com o oxalacetato, ela tem uma entropia extremamente alta, porque essa reação ela tem um ΔG extremamente negativo e ela é irreversível. Sim. Então, caiu ali, não tem volta. Não tem volta. Ácido vai para frente. Citrato, não tem conversa. Não, né? E vai para frente em qualquer tecido, né, Tássio? Qualquer tecido. Por exemplo, no fígado, se essa via ela for superavitária, a gente começa a pegar esse citrato e começa a produzir ácido graxo a partir dele. Exatamente. Né? Então, é a via de neolipogênese que a gente tem, é a partir do ciclo de Krebs. Então, olha, isso que você falou é tão importante,
porque não tem way back. Né? Virou citrato, sorry, virou citrato, né? Não tem A como fazer isso mitocôndria, voltar. apelido, né, de máquina de energia, não é à toa. Né? Entrou É, ali, não tem conversa. é. E outro cara que reforça ainda o Hans Krebs foi um grande amigo dele, né, parceiro de pesquisa, que passaram aí décadas estudando metabolismo de aminoácidos, né? Que é o nosso grande amigo aqui, ó. Ah, é, putz, preciso pegar a nossa Bíblia aqui, que a gente pode fazer aqui uma prece. A minha Bíblia está aqui também. Essa aqui é minha cabeceira, meu livro de cabeceira aqui, ó. Mas é. Tem Eu, eu, conversa. e acho que esse dado é um dado tão interessante, porque é aquilo que a gente já comentou muito, né? Que eu falo isso com os meus alunos no laboratório, falo bastante isso, você também fala a mesma coisa, que não adianta você ler o último artigo se você não lê o primeiro, E não adianta né? nem ler o primeiro se você não ler o texto de base. É, Né? né? Então, assim, a gente falou aqui de conceitos de bioquímica que explicam muito dessas dúvidas. Ou seja, uma vez, você lembra dessa história? Uma vez eu estava falando de neoglicogênese e tal, e um rapaz colocou para mim, mas e a síntese de glicose a partir de lipídios? Eu falei, ela não existe. Ela não existe. Infelizmente não existe. Como não? Não sei o quê. Até o rapaz foi um pouco agressivo comigo. Né? Eu falei, desculpa, mas se você descobriu, publica, porque não tem. Né? A literatura Vai não ter que ele descreve. confundiu. Sabe? E quando você desesterifica o ácido graxo, aquela parte glicerol, que é um álcool, ela vai ser fosforilada e vai virar gliceraldeído 3-fosfato, que é o intermediário da via glicolítica, que vai É, acabar gerando piruvato. Mas é, até aí falar que a gordura faz isso, né? Aí é é. complicado. E aí a matemática é ainda mais interessante, né? Porque você pega um glicerol, ele gera um piruvato, para gerar glicose, ele precisa de mais outro piruvato. Exatamente. Lembrando que são três carbonos do piruvato e são seis carbonos na glicose. Então, essa via ela até pode acontecer, só que no final do dia, o que vai ter? Você vai ter um piruvato que pode gerar um oxalacetato, e você tem lá um triacilglicerol que tem três ácidos graxos, cada um gerando 8 acetilcoenzima A, são 24 acetilcoenzima A para um oxalacetato. Já perdeu, não vai virar glicose nunca. Exatamente. Agora, Né? o que gerou confusão, eu acho que foi a má interpretação desse artigo do Kevin Hall. Uhum. Né? O artigo é um artigo elegante, ele fez numa câmara metabólica, né, tudo certinho. Só que tem mais artigos contradizendo o achado dele do que apoiando. Sim. E o mais curioso é que num dado momento aqui do P, eu li esse artigo aqui minuciosamente, né, e marquei ele inteirinho. Então, só para o pessoal ver aqui, ó, deixa eu ver, acho que não consigo mostrar. Acho que Não, não, se não. não consigo. Mas só uma frase que eu marquei aqui, quando eles fazem a discussão do estudo. Então, ele coloca aqui que eles demonstraram, né, que caloria por caloria, essa perda de gordura, né, quando você tem restrição dietética de carboidrato em adultos com obesidade. Né? Uhum. Então, ele fala assim, olha, a restrição do carboidrato, ela diminui a secreção de insulina. E isso foi um achado interessante que eles tiveram para comparar depois o baseline, né, com as duas dietas. Uma com gordura e proteína e carboidrato e a outra com menos carboidrato. Só que o detalhe foi que não foi uma dieta low carb, porque eles ingeriam 140 gramas de carboidrato. E para ser low carb tem que ser abaixo de 50. Uhum. E aí o que aconteceu? Os caras perderam gordura, os caras emagreceram? Sim. Deu uma diferença pequena em relação ao grupo que ingeriu mais carboidrato e o grupo que ingeriu menos carboidrato. Mas o interessante é uma frase que ele coloca aqui, ele fala assim, ó, entretanto, olha só, o grupo que publicou o artigo, entretanto, nós podemos definitivamente rejeitar que a restrição de carboidrato é necessária para a perda de gordura. Quer dizer, o próprio autor coloca isso no paper. Uhum.
Então, se teve uma oxidação um pouquinho maior, um pouquinho menor, isso é irrelevante. É. E aí, o mais legal, né? Por isso que eu falo que eu gravei outro dia uma aula para o Valentim, no Web Diet Day, que vai ser agora, dia 28, e falando para ele, falando exatamente dessa história de você olhar o artigo científico com um pouco mais de curiosidade, né? E não comprar somente o Tá? abstract, né? Ler o artigo inteiro, né? Primeiro, quantos dias que foram feitas essas dietas, né? A gente tem lá um tempo curto, né? Tempo curto. Para emagrecer um indivíduo obeso, a gente precisa de alguns anos, não de Não é 6 dias. crônica, não é aguda. Crônica, né, agudo. Qual é a sustentabilidade de um padrão alimentar desse para uma população obesa? Eu respondo isso agora, que a gente testou Aham. isso. Né? A nossa população obesa, lá do grupo que a gente tem lá na USP, que a gente já faz isso há Esse dieta é 26. antiquíssimo. Pô, sei, É. como que começar? Quando a gente fez privação de carboidrato com essa população, o índice de desistência do programa foi enorme. Foi Exatamente. enorme. Por quê? Porque, assim, se a gente pegar a razão de troca respiratória da população obesa, ela é, em média, muito próximo de 0,9. É Aham. 0,88, 0,87, alguns 0,9, alguns até mais que Um, né? 0,9. Oi? Se fosse o carboidrato em si, seria um. Se os carboidratos seria um. Então, assim, como eles têm um RR muito alto, na hora que você priva essa população do consumo de carboidrato, é como se tirasse eles da tomada. Então, Exatamente. o efeito imediato é uma prostração. O indivíduo ele fala assim: nossa, eu estou sem energia, eu não consigo sair de casa, eu não consigo pensar em fazer alguma coisa. Então, assim, é muito desgastante para eles conseguirem fazer atividade física nessa privação. Então, de novo, né, pegar um artigo científico e falar: olha, a partir de agora, o sul está para o norte está para o sul. Exato. A ciência não é assim. A Não, ciência, ela é muito mais um navio fazendo curva, que você vai devagarzinho, virando, 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 do que fazer um cavalo de pau. A ciência não dá cavalo de pau, né? é assim, mesmo que, né, o autor desse artigo, mesmo que ele tivesse certo, e que tivesse mais 20 pesquisadores corroborando com ele, ainda assim, você não pode negar a frase que as gorduras queimam numa chama de carboidrato. Não Esse é o tem como. problema, esse é o ponto. Quer dizer, Porque isso é independente, conceitual, isso é exato, bioquímica. Isso é bioquímica básica, não se muda. independente se gastou mais caloria ou gastou menos, isso está acontecendo. Agora, Sim. curiosamente, uma outra frase aqui do próprio autor do artigo, né, do Kevin Hall, que ele fala assim: olha, um problema que a gente investigou aqui é que a aderência a essa dieta é muito difícil, né, quando você começa a restringir o carboidrato. Quer Sim. dizer, ele mesmo coloca isso aqui. É. Então, eu E, acho que assim, é a má interpretação do artigo. Né? É. E aí, Tasso, tem uma coisa que, mais uma vez, a gente tem que dar alguns step backs e lembrar um pouquinho da fisiologia básica, né? Uhum. Sistema nervoso central, ele gasta 760 quilocalorias de glicose por dia. Então, para funcionar o sistema nervoso central, só para manter as coisas como estão, a gente não está ganhando nada, não, só está É. funcionando, girando a máquina ali, né? Só funcionando o HD, não está lendo nenhum arquivo ali em especial, né? São 760 quilocalorias de glicose. Priva isso, e aí a gente vai ter, por exemplo, como a gente vê muito nas mulheres, né, que é o RED, que é o Relative Energy Deficiency, e daí você tem no RED uma das consequências para as mulheres, que é a amenorreia, começa com uma oligomenorreia, aquele ciclo menstrual se alongar, fica maior do que 28 dias, fica ali menos do que 10 ciclos menstruais por ano, e até que essa mulher para de menstruar. Alteração Então, no humor. então assim, o que você está induzindo, na verdade, é uma informação hipotalâmica que está falando: olha, eu não estou conseguindo fazer a gestão de energia aqui, eu vou alterar a minha maturação dos folículos, eu vou alterar a minha secreção de FSH, esse folículo vai ficar defeituoso, eu não vou ter descamação do endométrio, eu vou parar de menstruar esse corpo aqui. Por quê? A descamação do endométrio, o ciclo menstrual, é um gasto energético brutal para a mulher. Né? Massa muscular é outro gasto energético brutal.
Então, na privação de carboidrato, a primeira coisa que você faz é fazer um step down do gasto energético, aumentar a secreção de cortisol, porque você tira a glicose ligada nos glicorreceptores, e aí você passa a fazer uma secreção de glicocorticoides, perde massa muscular e altera o ciclo menstrual. Então, na mulher, o marcador é mais preciso que no homem, né? Então, na mulher, essa marcação da alteração do ciclo menstrual é muito emblemático, né? A gente não menstrua, muito embora a Lu fale que eu tenho a TPM, mas a gente não menstrua, né? Então, esse é um ponto mesmo. O que falaram aqui? Mas é interessante que você lembra daquela publicação de 1966 do Baggstrom, né? Quando ele restringiu a zero carboidrato, né? O estresse foi tão grande, né, que os caras tiveram uma alteração de humor tão grande que ele falou assim, não, peraí. Não vai funcionar desse jeito. Não, e olha, Tasso, uma vez a gente fez, na época da graduação ainda, né? Eu fazia iniciação científica com os Zucas, e aí era eu, tinha mais 5 colegas, e nós fomos voluntários de nós mesmos, né? E nós fizemos a dieta de supercompensação. Assim, o humor vai para o saco no T0. Né? Primeiro dia de restrição de carboidrato, não converse. Né? 3 não converse. Dias. 3 dias. Dia para você, olha no espelho, tá me olhando por quê? Não, no segundo dia, eu lembro de uma coisa que aconteceu com a gente estava andando lá perto da USP, e aí a gente passou numa padaria que tem ali, perto da Vital. Daí um olhou para o outro assim e falou, porra, o que é isso? O que é esse cheiro de pãozinho saindo? Daí a gente falou, meu, é padarite. A gente está com padarite aqui, né? Então, assim, essa vontade aguça tanto a sua vontade, você fica voraz por consumir fontes de carboidrato. Então, é uma coisa que a fisiologia ela explica isso muito bem, né? A bioquímica também explica isso muito bem. E muitas vezes, nesse conceito de tentar achar um nutriente vilão da história, a gente pode gerar um problema enorme para a pessoa. É, né? Verdade. Porque ela não vai conseguir manter aquilo por um longo período, é fato. Né? Isso também já está comprovado na ciência, né? Não é novidade alguma, né? Imagina nós dois com 3 dias de zero carbo e a gente vai naquela padaria lá de Curitiba que tem a Baguete Paris. Não. Daí vira tortura, né? Daí vira tortura, porque, pelo amor de Deus, ninguém segura. Não tem jeito. Não, você sabe que uma coisa muito engraçada, né? Que lá na França eles têm várias baguetes, né? E tem uma baguete que eles chamam de Venoise. A Venoise, ela parece aquele... como é que chama aquele pãozinho Seven Boy? Só que no formato de uma baguete, grandona assim, né? E daí tem um rapaz que ficava lá perto da padaria, que a gente comprava pão, que ele chegava pedindo assim, por favor, me dá uma moeda, tal, para eu comprar uma baguete Venoise. Eu falei, porra, ele não vai comprar qualquer pão. Ele quer uma baguete Venoise, né? Então, tem essa ainda, o cara é exigente pra cacete ali, né? É como nós com a sua baguete Paris ali, né? Maravilhosa. Agora, a moral da história, né, desse post aí que foi mal interpretado, a moral da história é o seguinte, não foi o Macardo que estava errado e nem o Paulo estava errado, né? Quer dizer, eles não estavam errados, porque se alguém que tem que assumir a culpa aí é o Krebs, pô. E o Krebs não está errado. Não tá. Não, e o que eu acho interessante, né? E por isso que eu falei dessa questão do KM, porque quando a gente fala do KM, dessas vias, querendo ou não, você consegue ter uma dimensão do que isso representa, né? Quando a gente fala, peraí, transformar piruvato em oxalacetato, o KM é 40. Quando a gente fala de aspartato, é 220. E a gente fala de leucina, isoleucina é 100. É como se a gente estivesse comparando vis-a-vis ali a geração de piruvato garantindo a queima de gordura como se fosse uma 23 de maio, com 5 pistas levando ali. Quando você pensa já nos aminoácidos de cadeia ramificado, você teria ali 2 pistas. E quando você pensa no aspartato, você teria mão única. Exato. É mais ou menos, você cai de 5 para 2 para 1.
Então, é exatamente essa capacidade limitada que a gente tem, e essa limitação, infelizmente, ela é bioquímica. A gente Exato. pode chorar, bater, gritar, fazer decreto, fazer projeto de lei, o que quiser que não vai mudar, Perfeito. né? E o mais interessante ainda é que, vamos supor, que é praticamente impossível isso, né, acontecer. É. Mas vamos supor que você zerasse o carboidrato da dieta, né? Uhum. Ela não vai comer nada, nem nada que tenha carboidrato. Nada, nada, nada. Imagina como vai aumentar a produção de alanina. Uhum. Imagina o custo dessa alanina indo para o fígado e essa alanina tendo que virar glicose. Uhum. Uma reação também complicadíssima, porque a gente Sim, sabe que a alanina, quando ela perde o NH2, ela vira o piruvato. sim. O piruvato, ele tem que voltar para vias reversíveis, só que de piruvato para fosfenol, o ΔG está Não é. extremamente negativo e é Uhum. impossível. É. Então tem que lançar a mão desse piruvato e para mitocôndria de novo, Sim, para sim. fazer a volta inteira e voltar como fosfenol piruvato. Quer dizer, o custo disso é É extremamente. gigante. Então você vê, quando a gente vê o problema do lactato, né, que esbarra nessa reação, né, para ele virar glicose de novo, a alanina esbarra também esse mesmo Puta, ponto, sim. né? Porque ela Não, vai. e isso que você falou é uma coisa tão importante, porque assim, mesmo para essa geração de alanina, para gerar glicose, eu vou precisar do piruvato, né? Por mais que eu tenha aminoácido lá embaixo gerando alfa-cetoglutarato, que eu reverta glutamato, enfim, que eu faça o diabo, abasteça o ciclo pelo lado direito, pelo lado esquerdo, enfim, vai sobrar nitrogênio ali, só que não tem piruvato. Lembrando, a gente está em privação de carboidrato. Então, É, assim, da onde vem esse piruvato? Não tem não piruvato, né? tem. Então, aí você começa a ficar com excesso de glutamina, essa glutamina vai ter que ser exportada dali, vai lá para o enterócito, vai lá para a célula do sistema imune, vai fazer o que der para fazer, né? Lembrando de uma coisa, quando você faz a privação de carboidratos, você pode até conseguir gerar glutamina por esse excesso de base nitrogenada no ciclo, porém, a redução de glicose circulante, ela traz como consequência a imunossupressão. Aham. Então, quando o Bergstrom fez a dieta de supercompensação, uma das coisas que ele percebeu ali é exatamente isso. Os caras começavam a ficar doentes. O cara, porra, ele pegava a concentração de glicogênio dele, que era 0,7%, e ia para 3,5%, porra, ele quintuplicava a reserva do cara de glicogênio, só que o cara pegava uma gripe antes de correr, daí ele não corria a prova. Né? Então, por mais que você tenha essa glutamina, e muitos podem estar pensando, mas espera aí, a glutamina não vai nutrir o sistema imune? Vai, só que como o cara está com baixa glicose, ele está com cortisol alto, o sistema imune está deprimido. E aí não tem glutamina no céu que consiga reverter isso. Né? É verdade. Né? É, Alguém, é alguém que perguntou se ia ficar salva aqui a live. Lógico que vai ó, ficar. Eu jamais perderia a live com meu irmão Tácito, né? os Que a live gente do está Júnior. conversando de uma coisa boa aqui. Exato, a live do Júnior. A live do Júnior. Júnior ao quadrado aqui. O gozado é que esse assunto ele é tão apaixonante que a gente fica aqui horas, horas e horas falando, né? Teria que ter aqui umas 10 lives para a gente ficar falando, porque é inesgotável, né? É inesgotável, é inesgotável. E Um é uma outro coisa tão legal, né? que as pessoas também confundem, e isso aí me perguntam várias vezes, pergunto para você também, e daqui a pouco a gente está falando da restrição do carboidrato, mas daqui a pouco passa para o jejum intermitente, né? É. Eu costumo falar assim, ó, para dar certo mesmo, tem que ser o jejum permanente. Mas as pessoas não entendem que isso são estratégias para você lidar com o emagrecimento da pessoa obesa, né? Você pode até usar o intermitente por um período breve, mas que o Uhum. negócio mesmo que vai funcionar é a restrição calórica a É, longo prazo, né? é. E aí, tem uma coisa legal disso que você falou, Tasto, que muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim, mas tem um estudo que mostrou que privação de carboidratos melhora a glicemia do diabético. Eu falei, é óbvio.
Óbvio. Caraca. Agora eu quero ver Prêmio manter Nobel para esse ele. cara. Porra, não precisa fazer nenhuma conta, isso é óbvio. Daí, assim, agora eu quero ver esse diabético ser mantido assim, né? Por quê? Quando a gente fez um excesso de proteína nos nossos animais, ou mesmo uma sobra de base nitrogenada nos animais, a gente gerou glicosamina. A gente Uhum. gerou quadro de resistência periférica à ação da insulina para captação de glicose. Só sobrando um pouquinho de nitrogênio. Agora você imagina num jejum prolongado, que Ixi. vai sobrar nitrogênio para cacete todo dia. E aí, meu amigo, o quadro de resistência ele vai ser consagrado, óbvio, óbvio, isso é simples. Além, Então, com esse nitrogênio todo aumentado, além do problema da microbiota, sim, né? sim, Porque o que vai ser é, produzido de sulfeto de hidrogênio aí, é. E né? aí o cara vai começar a sentir os efeitos primeiro com a mulher dele, né? Que a hora que ele começar a fazer aquela produção gasosa fedida, porque o sulfato, né, o enxofre, ele tem um puta cheiro ruim. Então, quando o cara vai, já sei, tá fazendo restrição de carboidrato, né? As bactérias mudaram, tá com o pum fedido, é porque o sulfato de hidrogênio diminui essa proteína aí, porra. Você sabe que Então, falando em primeiro. sulfato de hidrogênio, eu já tive uma conversa com uma professora da UFPR, ela é lá do departamento de bioquímica. E É, a pós-graduação da bioquímica, ela tem mais de 50 anos, né? Uma das mais olha que antigas, legal. é nível 7. Olha. E aí ela trabalha com microbiota. E eu fiz uma chamada de uma reunião por via remota com ela para perguntar se ela tinha interesse em fazer uma parceria, né? Porque eu estava tentando bolar um estudo onde a gente fizesse uma suplementação oral com glutamina, né? Para forçar esse aumento de nitrogênio e para ver o seguinte, né? Que talvez seja um tiro no pé, porque as pessoas estão querendo usar muita glutamina para minimizar a inflamação intestinal e no final pode ser o contrário. É. O que eventualmente pode acontecer, Tássio, é que a nossa capacidade de processamento de glutamina no enterócito ela é muito alta. Talvez o que aconteça seja que essa suplementação de glutamina per se, ela não consiga mudar essa flora bacteriana intestinal, só a glutamina. Mas é uma pergunta legal. Aliada com a dieta, que normalmente Hiperproteica. vai ser uma dieta hiperproteica. Ah, legal, Né? legal, E o grande legal. problema é assim, aquilo que eu sempre falo, essa glutamina por via oral, né, se ela chegar no enterócito, que eu duvido muito, né, por via oral, que eu duvido muito, se ela chegar, dali ela não passa. Porque o enterócito vai consumir toda essa glutamina, não vai sobrar para Vai, ninguém. vai. Né? Embora todos os tecidos produzam glutamina. Tem um trabalho do Ronaldo Tomatielli, da Unifesp, Ah, o que e. me antecedeu Ronaldinho. para lá, né? É. E E o Ronald, reclamou da rede social. é, é. E o Ronaldinho, ele viu que para conseguir aumentar essa concentração de glutamina, ele conseguiu aumentar a concentração de glutamina circulante, mas com uma dose de 20 gramas de glutamina. Daí até uma coisa que eu falo para ele, né? Eu falo assim, pô, Ronaldinho, 20 gramas de glutamina, você começa a ter o aminoácido quase com a característica de um macronutriente. Quando a É gente fala muito. em 20 gramas, você está falando em 80 calorias só de um aminoácido, né? Então, assim, é uma situação que ela foge muito do padrão mais fisiológico, assim. Né? Só falar um oi para o André Costa, que está aqui vendo a gente lá de Fala, André. Recife. Andrezão, amigo querido, tá lá de Recife vendo a gente O André aqui. tomava aula de jiu-jitsu comigo lá. É, O André, o grandão lá, como era o nome do grandão? Marcelo Marquesi. Marcelo Marques, todos eles. É, o Marcelo, se ele caísse em cima de você, daí dava prejuízo, porque o cara era grande. Bom, raspava ele. Seria interessante, por exemplo, essas doses altas, né, de 20 gramas, seria interessante se a gente pudesse estudar essa população de bodybuilders. Porque, na verdade, Sim, eles consomem mais que isso. é, sem dúvida, sem dúvida. E aí, você falou uma coisa interessante do bodybuilders, porque eles fazem um consumo cronicalizado de grande dose de proteína.
Então, esse dado é um dado bem relevante de estudar, né? Na literatura tem descrito o consumo de 4 a 5 gramas por quilo para um cara que pesa ali 100 quilos. Ou seja, você imagina, né? O cara tem 500 gramas ali de proteína, meio quilo de proteína na alimentação dele. É coisa, hein? Né? É alimento pra Não cacete. podemos esquecer também o livro do nosso titio, né? Ah, fundamental. É, Esse, né? this is the book. This is the É, book. É, muito legal. Você sabe, deixa eu só aproveitar e fazer uma propaganda que o nosso curso de especialização, no qual o senhor dará aula, começam as aulas esse sábado, na verdade, esse fim de semana é a prova. Isso tudo que a gente está falando aqui, a gente vai falar lá, né? exato. Falar nisso, já Acho tem que escrito. Então, a gente já está com 53 inscritos. A gente tem alguns dias aí, talvez a gente chegue no nosso limite de vagas ali, mas estamos indo bem, estamos Olha o felizes já com o número. Então, a princípio, a gente pediu o curso para 60 vagas. A gente pode, assim, flexibilizar e ir até 80 vagas. Mas, a princípio, já está chegando ali. Se precisar, a gente pede, né? Então, estamos Então, indo bem, estamos felizes. pessoal, não marquem. Vão correndo fazer inscrição, que essa pós-graduação é muito boa. Não marquem. O professor Tasto vai dar aula lá, né? Então, por favor, né? Aula Suplementação de abertura. de creatina é a minha. O especialista em creatina, pô. O cara que vai falar sabe do que está falando. Acho que essa é a O- diferença. Aproveitando esse gancho, né? Que essa pós-graduação é imperdível, né? Já é tradição lá na EFEUSP. E também o meu meeting, que eu estou. Achei demais a tua ideia, viu, Tasto? Achei muito legal, viu? Na verdade, é assim, é uma forma da gente prestar contas para a sociedade, porque Claro, a universidade é pública. Os meus sim. orientandos são bolsistas, CAPES, CNPq, né? É, Tem mais é que divulgar o conhecimento, aquilo que a gente está publicando em revista nacional, e é. fazer essa. Eu pensei em fazer esse meeting bem dinâmico, nessas palestras de 20 minutos, 25 minutos no total, e corrido, né? Suplementação com creatina, suplementação com cafeína, betalanina, comparação entre protocolos de treinamento de força, né? Mostrar o que a gente está fazendo. Muito legal, muito legal. Gratuito Vocês- e com é, certificado, né? Para quem tiver E acho que inscrito. isso é muito bacana, porque você abre espaço para essas discussões que a gente está tendo aqui, né? E é uma coisa que, isso que você falou, é uma coisa que eu acredito muito, né? Nessa satisfação do que a gente está fazendo dentro das universidades públicas, né? Qual o estudo que a gente faz, qual a contribuição que a gente entrega para a sociedade, porque aqui a gente está falando do conhecimento que a gente tem, mas os nossos alunos têm muito mais até. Cada um deles na sua área, aprofunda, entrega para nós um resultado muito legal. Então, é uma baita oportunidade, né? A gente teve nessa semana agora, a gente teve uma reunião temática do laboratório que a gente abre para os Eu vi, alunos que eu são. Você acompanho viu? claro, eu É. vi tudo. E quem deu a aula foi o Gabriel falando de Gabi, cafeína, foi muito bacana. pô, e No o nosso mês que líder vem vai vai ser ser você. o. Vai, É, vai, opa! Vai ser, já tá na cara do gol. é. Ficou bonito pra caramba o artigo, né? Então o pessoal não sabe, mas a gente está publicando um artigo de revisão, no qual o Tássio está junto aqui com a gente. E ficou muito legal esse artigo. Daí já já vocês vão conhecer. E tem mais um, que é o do JP, que você também está lá no meio. Então já já tem mais dois aí saindo. Tá sendo. Você sabe que eu estou achando esse ano até um ano bem produtivo, viu, Ah, Tássio? A gente vai obrigado, terminar secretário. esse ano. É, a gente vai terminar esse ano no laboratório, pelas nossas contas, entre 7 e 8 artigos publicados. Então, assim, eu no começo do ano balancei um pouco, falei, puxa, como é que vai ser? Os meninos não vão conseguir fazer experimento. Mas até que foi bem, acho que foi bem legal, E nós né? Foi também, bem viu? interessante. Tá aí por aí, uns 7, 8. Puta, que é demais, né? Tá Nós muito temos bacana, né? 3 submetidos. Ó, a Paty Rogeri, que está aqui, que é autora de um deles. A Paty Opa, Rogeri, que foi a primeira autora do artigo Gabriel falando aí, de Gabi aí, é, apareceu. Gabi está aqui, a Paty está aqui. O Gabi está fazendo o artigo dele lá de cafeína e a Paty fez o dela de interleucina 6. O Gabi também está no artigo dela.
ficou muito legal esse artigo falando de interleucina 6, de glutamina, de como o músculo faz essa mudança da face da interleucina 6 como pró-inflamatório para anti-inflamatório. Então tá muito legal. E ó o Gabi falando aqui, ó, o nosso tá saindo do forno, tá quase assado, né, É isso Gabi? aí. Daqui a pouquinho a gente tira logo, senão ele passa do ponto, ele queima. Vamos Já tá muito bom. degustar isso aí da melhor maneira. É. Você sabe que hoje Não, eu recebi uma lembrança do Facebook e eu até é, um post no Instagram, né? é, Uma passagem lá da Appalachian, no é, dia num dos dias, né, que eu dei aula para graduação. é, Então aconteceu que o Steve McNaught, que é o meu grande irmão lá, né, americano, é, ele falou assim: olha, amanhã o tema vai ser suplementação com creatina. Você quer dar aula para mim? Quando ele falou você quer, é, eu falei, opa, tô lá. é, Mas era um dia que a gente tinha que preparar o laboratório para fazer um experimento. Então, o que é. aconteceu? Eu dei a aula de manhã para os alunos, foi bem bacana, os alunos participaram, né? Tem até a foto de um lá tomando nota de tudo que eu estava falando ali. Aí, quando eu terminei a aula, nós fomos para o laboratório de bioquímica para É, preparar a bancada para fazer o experimento. Então, a gente ia dosar o F2 isoprostrano, né? Que é um é, experimento longo. E é, assim, aí a gente conversou, ó, vamos deixar a bancada toda preparada, vamos deixar tudo certo. Então é o seguinte, nós vamos começar experimento às 2 da madrugada e vamos tocar ele até terminar. Cara, tá uma nevasca, mas uma nevasca. 2 da manhã eu entrando no laboratório, todo encapuçado de touca, de scarf, bota, luva. é, Aí entrei na universidade, comecei a tirar tudo, fomos lá para o laboratório, eu e o orientando do Steven, né, o Vincent, e aí começamos a trabalhar, né? Quando deu 8 e pouco da manhã, eu falei, Vincent, é o seguinte, ó, o velhinho aqui já não está mais nessa batida de ficar tomar um café. Aí fomos lá para o Stick Boy, que tinha uma cafeteria que tinha ali do lado, né? Então, é. vamos lá, um cafezão e voltamos. Quando deu 3 da tarde, chega o Steve McNaught. Pô, mas vocês estão aqui ainda? Eu falei, pô, a gente só vai sair daqui quando tiver tudo pronto. Né? Pô, Lógico. almoçar depois das 3 horas da tarde, das 2 da manhã É, até as 3 da tarde. é. Puta Mas você merda. sabe o que eu acho, tá? Eu acho que essas lembranças que a gente tem da vida de bancada faz toda a diferença, né? Assim, quantas vezes a gente atravessou noite fazendo experimento e tal. Eu nunca esqueço quando eu estava lá em St. Louis, lá na WashU, na Washington University, no Thanksgiving, chega o Olose, ele está lá pipetando, ele, o que você está fazendo aqui? Eu falei, fazendo experimento, mas hoje é o Thanksgiving. Eu falei, ok, para mim não queria dizer absolutamente nada Thanksgiving. Para ele era demais, né? É. Não, não, você vai para minha casa, deve ir a Polly Hansen, não, você vai para minha, não, eu não vou para casa de ninguém. Eu vou ficar aqui, acabar o experimento, vou para minha casa, vou comer alguma coisa, vou deitar, vou dormir, amanhã eu estou aqui de volta. Então, assim, é muito legal porque você vê essa outra cultura, né? Até de o cuidado com o outro, essa preocupação, porra, você está até essa hora aqui, que nem no teu caso, né? Que nem o Olose, a Polly Hansen falando, pô, você está aqui até ó, né, no Thanksgiving. E a outra para mim que foi interessante foi na final do Super Bowl. Naquela época, puta, mal sabia o que era Super Bowl, né? Passei por 1994, isso também. Super Bowl para mim devia ser alguma bola bem grande. Eu não tinha a menor ideia do que era, né? E aí eu saindo para correr no início do Super Bowl, o doorman do meu apartamento lá falou assim: você vai correr agora? Vai começar o Super Bowl. Eu falei assim, I don't care. You don't care? No, I don't care. Hoje eu não perco o Super Bowl. Então, olha que bacana essa possibilidade que a gente teve de aprender até uma outra Pô, cultura, né? você De sabe que eu estar lá. lembrei agora, no dia do Super Bowl, o meu supervisor, o Alan, ele tinha um amigo, amicíssimo dele, que era um iraniano, que era É, professor do departamento de computação. E eles eram muito amigos. Então, assim, ó, o Super Bowl vai ser na casa dele hoje à noite. Hoje à noite não, mas é 5 da tarde. Né? é, Eu falei, tá, mas o que tem o Super Bowl? Não, o Super Bowl é a festa máxima nossa aqui. Eu falei, é mesmo? Eu falei, é. Caraca, quando eu cheguei lá, tinha tanta gente na casa, tudo pesquisador. E é, levaram as famílias. E o cara fez um rango, bicho.
Mas ele colocou uma mesa retangular, mas cheia de comida. Eu falei, caraca, todo ano é isso? Ele, É, ou é assim? ó, a Paty Rogério, ela mora lá, ela tá em LA, né? Tá em Los Angeles. E ela tá falando aqui pra gente, ó, perder o Thanksgiving e o Super Bowl é pecado aqui. É isso mesmo. Você sabe que eu tô muito triste, viu? Porque esse ano eu não vou passar o Thanksgiving lá. Isso Aí vai todo ano, né? todo ano, a gente aproveita e faz reunião de pesquisa e eu fico na casa do McNaught. E aí, se quiser ficar em outro lugar, tem que ficar na casa dele. Que legal, isso é muito bacana, né? Muito bacana. Isso é muito legal. Eu acho que esse é o ganho da vida acadêmica, né? Até a Paty que está aqui, que escreveu o artigo e tal, as trocas que a gente tem, né? Até da experiência dela, tá trabalhando como enfermeira lá nos Estados Unidos, na linha de frente do Covid-19, inclusive, né? Bichinha tá ralando pra cacete. Heroína. Conseguiu fazer um artigo bem legal. Então, é legal isso, né? Então, faz toda a diferença. Estão falando pra gente ir lá pro Thanksgiving, olha lá. Ó. Yes, Rosilene, we will. You try to get a plane here, you take our wives and go there. Mas olha, eu vou salvar a nossa live aqui, como pediram tanto, né? Ela vai ficar salva aqui no IG, o pessoal pode assistir à vontade. Queria agradecer meu amigo, meu irmão Tácito, por essa oportunidade de a gente bater esse papo tão gostoso de um assunto que a gente adora falar, né? E a gente poder falar com várias pessoas assistindo, que a gente fala isso sozinho às vezes, né? Quando eu tô lá em Curitiba, você aqui em São Paulo e tal, a gente pode falar isso com mais gente assistindo a gente. Né? Então, take home message. Não esqueçam, as gorduras queimam numa chama de carboidrato. Exatamente. Não esqueçam. Thank you, Rosilene. Thank you so much. Very kind. Brigadão, Tácito. E obrigado, vou deixar salvo aqui. E vamos jantar que eu tô com fome agora. Eu também. Keep in touch. Tchau, meu irmão. Valeu. Bye, bye.